Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar mais uma vez com os irmãos, prosseguindo esta nossa sequência de estudos da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar, vamos meditar sobre, sem dúvida alguma, um dos mais complicados temas da Bíblia, que é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, né? Quando 3 igual a 1, 1 igual a 3. Isso a nossa cabeça não consegue entender. Não dá para entender como é que 3 é igual a 1, 1 é igual a 3. A nossa cabeça, 3 é diferente de 1. E pelo raciocínio humano, nós não conseguimos mesmo compreender esta realidade que nos é demonstrada pela Bíblia Sagrada. Diz a história que Agostinho, o grande teólogo, né, os católicos de Santo Agostinho, mas Agostinho, um grande teólogo, bispo de Hipona, que era uma cidade ali na África do Norte, no norte da África, né? E Agostinho, antes de se converter, estudou filosofia, estudou retórica. Então era um homem assim muito estudioso, muito estudado. Depois ele se converteu e ele sempre quis entender o mistério da Trindade. E ele quebrava a cabeça para entender. E diz a história que um certo dia ele estava à beira da praia, porque a cidade dele era à beira do mar Mediterrâneo, e ele estava ali querendo entender o mistério da Trindade, e ele encontra um menino, né? E o menino pegava lá uma cuia, pegava um pouco de água no mar, vinha e jogava num buraco que ele tinha feito na areia da praia. E ele começou a perceber, o menino ia lá, pegava a cuia, levava, pegava a cuia, levava. E ele, curioso, chegou para o menino e perguntou para o menino: mas menino, por que você está fazendo isso aí? Ele falou assim: não, eu estou esvaziando o mar. E ele disse assim: mas você nunca vai conseguir esvaziar o mar desta maneira. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou com Agostinho: ele pode até conseguir esvaziar o mar, mas você nunca vai entender o mistério da Trindade. Então é mais fácil o menino esvaziar o mar do que você entender. E aí então ele relata isso em um dos seus livros, e ele diz assim, que desde aquele dia ele desistiu de querer entender, porque Deus não é para ser compreendido, mas Deus é para ser adorado. Então a Bíblia mostra que Deus é um só. Não há dúvida nenhuma a respeito disso. Vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então veja bem, essa expressão é chamada de Shema Israel, porque em hebraico ouve é Shema. Então ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Esta é o núcleo da fé de Israel. É o que tornou Israel diferente de todos os outros povos. Porque nos dias de Israel, todos os povos criam em vários deuses. Mas Israel foi o único povo que teve a revelação de Deus e que soube que Deus era um só. Então, aqui é o núcleo da fé judaica e que a Bíblia ensina. O Senhor é o único Deus. Vamos lá em João capítulo 17, versículo 3. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele repete isto que Moisés mandou o povo observar.
E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Romanos, capítulo 16, versículo 27. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo, o último versículo de Romanos, Romanos 16 e 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Diz Paulo, ao único Deus sábio. Deus é um só. 1 Timóteo 1,17, Paulo repete isso. Glória a Deus. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então Paulo repete aqui que Deus é um só, é único. Judas, versículo 25. Glória a Deus. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Judas também mostra que Deus é único. Então existe apenas um Deus. Isso nós não temos que ter dúvida nenhuma. Deus, Ele é único. Ele é um só. Só que a Bíblia nos mostra que este único Deus, que é um só, Ele é três pessoas. É aí que vem a dúvida. Ele é um, mas Ele é três também. Ele é um Deus, mas são três pessoas. E é interessante que quando a gente vê lá, ao único Deus, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, é uma palavrinha hebraica que é Echad. Echad. Echad quer dizer um, mais um, que é mais de um. É um que é plural. Deus é um só. Ele é único. Porque senão ele não seria Deus. Essa história de vários deuses não pode ter. Porque se são vários deuses, não é Deus. Porque Deus, nós já vimos aqui, já analisamos outro dia aqui, que Deus, por definição, ele é supremo. Ele é soberano. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide o seu poder com ninguém. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe todas as coisas. Então ele só pode ser um. Se tiver vários deuses, eles não são deuses, na verdade. Agora, a Bíblia nos mostra que este único Deus, ele é três pessoas. E o que é uma pessoa, irmão Carvalho? A palavra pessoa é uma palavra complicada, porque dependendo da área do conhecimento, pessoa quer dizer alguma coisa. Normalmente, na nossa linguagem, pessoa quer dizer gente, né? Tinha muitas pessoas lá. Amanhã eu fui a Jacareí e alguém chega e fala: oh, como é que está uma igreja lá? Tinha muitas pessoas lá. Então a gente considera a pessoa como sendo gente. Mas isso é uma linguagem comum. Se você for, por exemplo, para o direito, a palavra pessoa já quer dizer outra coisa. Tanto que o Banco do Brasil é uma pessoa. No direito, na área jurídica, o Banco do Brasil é uma pessoa. Pessoa jurídica. Então, o que é pessoa? Pessoa é o
pessoas. O que quer dizer pessoa? Pessoa é uma entidade, uma entidade que tem entendimento, vontade e sensibilidade próprios. Quando nós estudamos aqui sobre o Espírito Santo, lembra que nós dissemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque ela tem sensibilidade. A Bíblia diz: não entristeças o Espírito Santo. Então ele pode ficar triste, então ele tem sentimento. Mas ele também tem vontade. Lembra quando nós estudamos o Espírito Santo, nós vimos que ele tem vontade, porque a Bíblia nos fala que, por exemplo, que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Frígia, na Mísia. Ele diz: eu fui impedido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem vontade. E o Espírito Santo tem também entendimento. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe que a gente precisa e ora por nós, então ele tem entendimento. Então o que é uma pessoa? A pessoa é uma entidade, um ser que tem vontade, tem entendimento e tem sentimento. E a Bíblia nos mostra 3 pessoas que a Bíblia chama de Deus, do único Deus. A Bíblia nos mostra 3 pessoas diferentes, distintas, e que a Bíblia chama de Deus. É um único Deus, mas a Bíblia chama essas 3 pessoas de Deus. E nós vamos ver que essas 3 pessoas, elas são pessoas por quê? Porque elas têm sentimento, elas têm vontade e elas têm entendimento. E é um Deus, porque a Bíblia diz que é um só. Nós já lemos os versículos aqui, mas a Bíblia nos mostra que são 3. É por isso que essa palavra Errad, o Senhor é o único Deus. Errad é uma palavra que no hebraico diz mas que é mais de um. É um que é plural. É um negócio complicado, mas é isso. Mas não é para a gente entender, é para a gente crer. E a Bíblia mostra isso. Como é complicado, muita gente não aceita a Trindade. A começar dos amigos do Nenê. As testemunhas de Jeová, eles não aceitam a Trindade. Os judeus não aceitam a Trindade. Os judeus, está escrito aqui: o Senhor Deus é o único Senhor. Eles condenaram a Jesus porque Jesus disse que era Deus. Eles não creem na Trindade. Os muçulmanos também não creem na Trindade. Os muçulmanos dizem: Deus é Allah, é o único Deus. Eles não creem na Trindade, porque eles não conseguem entender isso. Mas a palavra único em hebraico Errad já diz que é um plural. E nós vamos ver na Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, Deus revela que Ele é único, mas Ele está em 3 pessoas. Outra coisa que é importante a gente entender, alguns querendo entender, eles dizem assim: Deus é um só, e as pessoas são maneiras de Deus se apresentar. Tomemos cuidado também, isso também está errado. Eles dizem assim: não, é que Deus se apresenta às vezes como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo. Então eles dizem que a Trindade, na verdade, são maneiras, modos de Deus se apresentar. Por isso que eles são chamados de modalistas. Eles negam a Trindade também, porque Deus não se apresenta às vezes como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito. Não, existem as 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus só, mas as pessoas são distintas.
E a Bíblia mostra isso com clareza. As testemunhas de Jeová costumam dizer o seguinte: não existe a Trindade, isso é uma invenção, porque não tem a palavra Trindade. Então a palavra Trindade não está na Bíblia, então não existe a Trindade. Isso é uma coisa boa. Realmente a palavra Trindade, ela foi criada por Tertuliano. Tertuliano foi um grande nome da igreja, que viveu por volta dos anos 200, entre os anos 200 e os anos 300. Então foi ele que deu esse nome, Trindade. Mas não foi ele que inventou a Trindade. Ele deu esse nome, Trindade. Tem outros que gostam mais de um outro nome chamado Triunidade, para algo que está na Bíblia. Ele deu um nome para esse fenômeno. O fato de Deus ser um, mas serem três pessoas. A esse fenômeno, Tertuliano deu o nome de Trindade. Mas não foi ele que inventou. Ele leu a Bíblia, e a Bíblia toda nos mostra que Deus é um, mas são três pessoas. E nós vamos fazer um passeio na Bíblia para mostrar como a Bíblia mostra esta realidade. Entender? Nós não vamos entender, porque a nossa cabeça foi feita para dizer que um é igual a três. Mas a Bíblia mostra que Deus é uma unidade, mas ao mesmo tempo ele é uma pluralidade. É um Deus e três pessoas. A Bíblia, ela começa revelando que Deus é uma unidade plural. Deus é uma unidade plural. Só mais na frente, lembra que quando a gente estudou aqui a Bíblia, a gente viu que a revelação de Deus é progressiva. Só quando Jesus veio é que ficou claro quantas e quais eram as pessoas. Então Deus primeiro ele vai revelando que ele é um, mas ele é mais de um. Ele é um Deus, mas mais de uma pessoa. Depois, lá na frente, ele começa já a indicar que são três pessoas. Mas ele só vai revelar as três pessoas, e cada uma delas com Jesus. Porque nós já dissemos aqui que Jesus é a revelação completa de Deus. É com Jesus. Logo no começo do seu ministério, o primeiro ato do seu ministério, que foi o batismo dele no Rio Jordão, foi naquele ato que Deus revelou claramente que ele era Pai, Filho e Espírito Santo. Mas logo quando a gente abre a Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, nós já vemos que Deus é uma unidade plural. Quem lê para mim? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente olha aqui em português, parece que não tem nada a ver, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Acontece aqui, esse texto foi escrito em português. Aliás, quando esse texto foi escrito por Moisés, nem português existia. O português, a língua portuguesa surgiu lá em 1198, com a cantiga da Ribeirinha. Isso aqui foi escrito cerca de 2000 anos antes de Cristo. 2000 para 3000 antes de Cristo. A palavra, a língua aqui que foi usada para escrever aqui foi o hebraico. Então aqui, hebraico. E no hebraico é Bereshit, Bara, Elohim. Elohim. Deus é Elohim. Só que interessante. Elohim, em hebraico, é plural. Elohim é plural. E o verbo Bara está no singular, criou. Então o primeiro versículo da Bíblia, Deus está no plural, mas o verbo está no singular.
Se o verbo está no singular, é porque só foi um que fez. Mas se o nome está no plural, é porque esse único Deus é mais de uma pessoa. Então, já quando começa a Bíblia, Deus já revela que Ele é um, mas que Ele é mais de um. Ele é um Deus. Por isso foi Deus quem criou. Mas esse Deus é chamado de Elohim, que é mais de um. Mas vamos continuar nesse mesmo capítulo 1 do livro de Gênesis. Gênesis 1 e 26. Olha o que está escrito. E disse Deus. Aí também está Elohim. E olha o que Deus disse. Pode ler. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos. E quem disse? Deus. Deus que disse. Mas ele disse: façamos. Ele disse no plural. É um Deus que disse. Mas é mais uma pessoa que fez. Façamos. E quem fez? Quem fez o homem? Versículo seguinte. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Os inimigos da Trindade dizem assim: não, quando Deus falou façamos, ele estava falando com os anjos. Só que os anjos não fizeram nada. Porque o versículo seguinte diz: e criou. Então quem fez foi. Mas ele não disse faça. Ele disse façamos. Então a gente já percebe aqui que Deus é um, e foi ele que criou o homem. Mas é mais de uma pessoa, porque ele disse façamos. Mas vamos lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O homem é como um de nós, é plural também. É um Deus, mas mais de uma pessoa. Não se esqueça que o próprio diabo, lá no capítulo 3, ele disse, no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o próprio diabo disse: vocês serão como Deus. E Deus agora diz: eis que agora o homem é como um de nós. Então Deus é nós. Deus é um, mas é mais de uma pessoa, porque ele diz: serão como um de nós. Mas vamos lá em Gênesis 11 e 7. Então vejam bem. Vamos ler o 5 e o 7. Gênesis 11, 5 e 7. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que eu não entenda a linguagem do outro. Quem desceu para ver os homens construindo a torre de Babel? Deus. O Senhor desceu. E aí o que ele disse? Desçamos e confundamos. Então aqui Deus foi quem desceu. Mas na hora de decidir confundir as línguas, Deus diz assim: desçamos e confundamos. Então aqui também nós temos um único Deus, mas mais de uma pessoa. Um único Deus, mas mais de uma pessoa. Vamos lá
ainda em Gênesis capítulo 18. Vamos ler os versículos 2 e 3. Levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça no teu olhos, rogo-te, não passe pelo céu. Aqui há outra coisa interessante. A Bíblia diz que 3 varões chegaram e se apresentaram a Abraão. E ele se dirige aos 3 dizendo o quê? Meus senhores. Foi assim? Ele só se dirigiu aos 3 e disse: Meu Senhor. Veja que interessante. Foram 3 varões, mas ele se dirigiu a eles como se fossem um. E o versículo 17, o que a Bíblia diz? Disse o Senhor: ocultarei eu Abraão fácil? Então esses 3 varões saíram, e a Bíblia diz que Deus falou com Abraão. Então, aqui nós vemos 3 varões, mas que Abraão reconheceu como sendo um. É a primeira vez que aparece o número 3. Até agora a gente só viu o plural, só tinha plural. Mas aqui, Abraão viu 3 varões e os reconheceu como sendo o Senhor. Vamos agora a Gênesis 48. Gênesis 48, 15 e 16. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o ano que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado meu nome, no nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresça a multidão no meio da terra. Aqui, quando Jacó, está abençoando os filhos de José, ele fala, o Deus, ele também chama de Elohim, um Deus que é uniúnico, mas também ele é plural. E é interessante que ele diz, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, o Deus que me sustentou, e o anjo que me livrou de todo mal. Ele também, quando fala de Deus, ele chama de Elohim e cita Deus 3 vezes. Lá em Números, capítulo 6, versículos 23 a 27, a chamada bênção araônica. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quando Deus ensinou como que o sacerdote deveria abençoar o povo, isso aqui foi uma bênção que Deus mandou que o sacerdote desse ao povo. Essa bênção, que é a bênção do Antigo Testamento, a bênção sobre Israel, quando diz assim, para pôr o meu nome sobre o povo, o sacerdote tinha que abençoar 3 vezes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Só depois que se falasse o nome do Senhor 3 vezes, é que o nome do Senhor estaria posto sobre Israel. Por que 3 vezes? O nome de Deus, quer dizer, Deus só estaria todo ele sobre Israel quando fossem proferidas as 3 vezes o nome do Senhor. Deus então também já revela aqui que aquela unidade plural é de 3. Mas ainda não adianta. Os irmãos estão vendo, primeiro era só plural, agora começa a aparecer o número 3, mas sempre para um único Deus. Veja bem que ele não diz: e porão os meus nomes. Não, porá o meu nome. Mas 3 vezes o nome do Senhor. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. As últimas palavras do rei Davi. Segundo Samuel 23, de 1 a 5. E essas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salvos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz voltar. Então, nos últimos, Davi, já perto da morte, ele profetiza. Aqui é uma profecia de Davi. Davi fala de Jesus, fala do cumprimento da promessa de que dele viria o Salvador, o Messias. Mas é interessante quando ele fala que Deus falou com ele, e ele diz que é um Deus só. No finalzinho aqui, ele diz assim: a minha casa não seja tal para com Deus, o meu prazer está nele. É um Deus só. Mas olha como ele se manifesta. Ele diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel. É um Deus só, mas foi o Espírito do Senhor, o Deus de Israel e a rocha de Israel. Então, o Deus são 3 pessoas. Ele diz: foi o Espírito do Senhor, o Deus de Israel e a rocha de Israel. Aqui a gente já tem até uma identificação. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. O Deus de Israel é o Pai. E a rocha de Israel é Jesus. Então ele diz: o Espírito do Senhor falou por mim. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel. Então, no finalzinho da sua vida, cheio do Espírito Santo, profetizando, Davi já nos indica que este único Deus em quem ele tinha prazer eram 3 pessoas. E veja bem que ele diz: o Espírito do Senhor falou, disse o Deus de Israel, e a rocha de Israel a mim falou. Então são 3 pessoas distintas. Salmo 110. Então os irmãos estão vendo que a gente está indo em vários textos bíblicos. Salmo 110, versículos 1 e o versículo 4. E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus
que vai ser inclusive usado lá na pregação dos apóstolos. E o próprio Jesus também menciona um dia essa passagem. Olha o que está escrito: disse o Senhor ao meu. E essa expressão, Senhor, é Deus. Como é que Deus disse para Deus? Assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Como é que Deus disse para Deus? Sinal que as pessoas são diferentes. Uma pessoa disse para outra: assenta-te à minha mão direita. Aqui nós sabemos, é o pai falando com o filho. Mas lá no versículo 4 diz assim: jurou o Senhor e não te arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o Senhor que diz para outra pessoa que ele é sacerdote é aquele que unge. É o Espírito Santo que unge a Jesus, porque ele que é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por isso que Pedro vai dizer, daqui a pouquinho a gente vai ver lá em Atos, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Olha a trindade aqui. O Pai unge com o Espírito Santo o Filho. É exatamente isso que o Salmo está dizendo. Então aqui na lei nós temos as três pessoas. Disse o Senhor ao meu Senhor, e jurou o Senhor. Então aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isaías, capítulo 6. Agora nós vamos aos profetas. A gente já foi na lei, Moisés, mostrando, no tempo de Abraão, na criação, a criação de Deus, na Torre de Babel, com Abraão, com Jacó, a bênção arônica dada lá no deserto para o povo de Israel, Davi. Agora nós vamos para os profetas. Vamos para Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 3. E depois o versículo 8. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então vejam bem, Isaías teve essa visão no templo. Ele estava no templo, ele teve uma visão do trono de Deus, os serafins que voavam. E o que os serafins cantavam, clamavam? A Bíblia diz que eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos 3 vezes santo. E depois ele ouviu o Senhor, o único Deus, dizendo: quem há de ir por nós? Olha o plural de novo. É o único Deus. Quem disse foi o Senhor. Não deu só. Mas ele disse: quem há de ir por nós. E os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Um Deus, mas 3 vezes Santo. Então aqui também nós temos a indicação da Trindade. Nós também temos a indicação da Trindade. Vamos agora a Daniel, capítulo 7. Versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao Senhor e disse: o que fizeram chegar até ele? Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará. O seu reino jamais será
destruído. Aqui Daniel tem uma visão onde ele vê um como filho do homem e o ancião de dias, e um que fizeram chegar até ele. Aqui nós temos exatamente isso. Ele vê na glória o ancião de dias, um como filho do homem e alguém que faz chegar até ele. Aqui tem três também, né? O ancião de dias é o Pai, o Filho do homem, Cristo, e aquele que fez o Filho chegar até o Pai, o Espírito Santo. Então os irmãos vejam bem que o Antigo Testamento, ele não é tão claro, porque não era o tempo ainda da revelação completa. A revelação completa vem com Jesus, ele não é tão claro, mas no Antigo Testamento nós já temos que Deus é um e que as pessoas são três. No começo não sabia quanto era, sabia que era mais de um, mas depois ele vai mostrando que são três. Aí vem Jesus, vem ao mundo. Já no anúncio do nascimento de Jesus, nós temos isso. Vamos lá em Lucas, capítulo 1. O Evangelho se escreveu Lucas, capítulo 1. Vamos ler os versículos 31 até o 35. Aqui na própria saudação do anjo, no próprio anúncio do nascimento de Jesus, né? É a chamada anunciação, né? Quando o anjo vem e anuncia a Maria que ela vai ficar grávida, Deus já revela aí a Trindade. O Espírito Santo descerá sobre ti, com a virtude do Altíssimo, e você vai conceber de alguém que será chamado Filho de Deus. Então Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, o Pai. O Espírito Santo virá sobre ti, e você vai conceber o Filho. Então aqui já no anúncio, na concepção de Jesus, nós já temos a Trindade revelada. O anjo já revelou a Maria a Trindade: o Pai, o Espírito e o Filho. Então, nós temos aí já no anúncio da concepção de Jesus a Trindade. Agora a Trindade ela se revela claramente quando Jesus é batizado no Rio Jordão. Vamos lá ler em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraram. Irmãos, o batismo de Jesus, que é o começo do ministério de Jesus, é o momento em que ele se revela ao povo, é o momento
salvação, é o momento em que ele se revela como Filho de Deus. Esse instante é o momento da revelação da Trindade. Até aqui era tudo um pouco obscuro, não é? Então o anjo já tinha se falado um pouco mais claramente a Maria, mas agora aqui foi para o povo todo, porque a Bíblia diz que Jesus foi então ele foi mergulhado nas águas. Quando ele levantou das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba. Então uma pomba pousou sobre Jesus, e do céu veio uma voz: este é o meu filho amado, em quem? Bom, se ele chamou lá de filho, quem era aquela voz? O pai. Se ele chamou ele meu filho, quem tem filho é o... E ele apontava para Jesus, que tinha acabado de sair das águas. É o filho. E a pomba é o Espírito Santo. Então aqui nós vemos claramente que Deus é um só, mas as pessoas são diferentes. Não tem essa história de Deus se manifestou com... Se fosse um modo, uma maneira, ia ser mais ou menos como no futebol, bater o escanteio e vir cabecear aqui. Porque o que ia acontecer? Se fosse uma pessoa só, Jesus saía da água, virava a pomba, como que a pomba ia pousar nele mesmo, e depois ia correndo para o céu para a voz falar. Como é que ia acontecer isso? Não ia acontecer nunca. Então aqui a gente vê que as pessoas são distintas, embora Deus seja um só. Jesus estava molhadinho saindo da água, veio a pomba sobre ele estava saindo da água, mas a pomba veio do céu, e lá no céu uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem me compraste. Então o batismo de Jesus é a prova maior de que a Trindade existe. Não está escrito Trindade, não precisa escrever, irmão, já está aqui, está mostrando que é três. O Pai está dizendo que é Pai, está dizendo que o Filho é o Filho, e o Espírito Santo vem sobre ele. São três pessoas distintas, diferentes, mas um único Deus, e que se revela com Jesus, a realidade da Trindade. Então quem nega a Trindade, nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João, ele foi bem claro nisso. Vamos ler lá em 1 de João. 1 de João, capítulo 2, versículo 22 e 23. 1 de João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar que o Filho também não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então não tem essa história, irmãos. Não, eu acredito em Deus. Deus é o Pai. Pai é Deus. Eu não acredito no Filho, mas eu acredito no Pai. A Bíblia diz que quem nega o Pai, nega o Filho. Não tem isso. E quem confessa o Filho, também confessa o Pai. Então quando você nega a Trindade, você é um herege. Você não tem pacto com Deus, porque não tem como aceitar um, aceitar o outro. Então isso é um problema sério, e a gente tem que tomar cuidado. O batismo de Jesus é claro, é evidente. Todos os 4 evangelhos falam do batismo de Jesus, e os 4 evangelhos mostram que aí se revelou a Trindade. O Pai estava no céu e que disse: esse é o meu filho amado, em quem me compraste. O Espírito Santo, que veio numa forma de pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus, que saía das águas do rio Jordão. Quando Jesus pregou lá na sinagoga de Nazaré,
lá em Lucas capítulo 4. Vamos ver os versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus pregando para os seus conterrâneos, né? Que na verdade não nasceu lá, mas viveu lá, como se tivesse nascido lá. Ele diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar o ano aceitável do... Aí nós temos a Trindade. O Espírito ungiu a Jesus para ele anunciar o ano aceitável do Pai, do Senhor. Então aqui eu tenho ele mesmo falando da Trindade para a sinagoga de Nazaré. E a sinagoga de Nazaré não o aceitou como filho, quis matá-lo, né? Se você ler todo esse texto, eles quiseram jogar Jesus no precipício. Quem vai a Israel hoje visita lá o precipício lá em Nazaré, que tentaram jogar Jesus. Eles rejeitaram não só o filho, eles rejeitaram todo mundo. Eles rejeitaram o Espírito que o ungiu e rejeitaram a oferta de salvação vinda pelo Pai. Vamos ver aqui uma outra passagem. O próprio Jesus, quando ele ensina como deve batizar, o que ele diz? Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está claríssimo. Jesus, quando ensinou a batizar, disse: vocês têm que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele revela claramente, ele já está quase subindo aos céus, né? Essas são as últimas palavras de Jesus ali, naquelas últimas instruções antes dele subir ao céu. E ele diz assim: quando vocês forem batizar, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi ele que ensinou. E é uma realidade que não está aqui. Porque os amigos do Nenê gostam, daqui a pouco a gente vai ver um versículo aqui. Ele diz: não, isso aqui foi acrescentado, isso aqui não estava no original. Mas me diga, isso aqui, esse texto está no original. Tem um aí que tem discussão, mas esse aqui está no original. Agora, ainda que não tivesse escrito isso, é só aqui que está a Trindade? Toda a Bíblia a gente tem vindo a mostrar, toda a Bíblia está na Trindade, tudo. Então, não tem como dizer: foi inventado. Não foi. Isso é coerente. Pedro, no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando ele prega, qual o texto que ele usa? Primeiro ele usa o texto de Joel, não é? Diz Deus que no meu Espírito derramarei sobre toda a carne, para ele explicar por que eles estavam sendo batizados pelo Espírito Santo. Depois ele fala lá no versículo 22: varões israelitas, escutai estas palavras, Atos 2 e 22. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então aqui ele fala do Espírito que foi derramado por Deus, que é o Pai, e ele fala de Deus que aprovou a Jesus. Ele fala da Trindade, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele ainda cita aquele salmo, né? Vamos ler. Quem lê para mim? Atos 2, 32 e 33.
Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O que Pedro está falando? Está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ressuscitado subiu ao céu e o Pai e o Filho mandam o Espírito Santo. Então o próprio Pedro fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo no sermão, no primeiro sermão que ele pregou, que foi o sermão no dia de Pentecostes. Mas lá, o primeiro sermão que ele pregou para os gentios, aqui Pedro pregou para os judeus no dia de Pentecostes. Mas ele também pregou para os gentios, foi o primeiro que pregou para os gentios. Vamos ler lá em Atos 10 e 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele e o Espírito Santo ungiu a Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui também, quando Pedro vai falar na casa de Cornélio, ele fala da Trindade. Quando ele pregou lá em Pentecostes, ele pregou a respeito da Trindade. Quem é que ensinou para Pedro a respeito da Trindade? Jesus. E é por isso que Jesus, antes de subir ao céu, diz: vocês têm que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas e Paulo? E Paulo? Paulo, que eu recebi, vocês leem toda a ceia, né? O que eu recebi do Senhor foi o que também usei. Vamos ver Paulo. Logo que ele começou a pregar, aliás, antes dele pregar, quando Ananias foi orar por ele, olha o que está escrito. Atos capítulo 9, versículo 17 e depois o versículo 20. Quando Paulo estava ali cego, orando, 3 dias jejuando, Deus mandou Ananias ir lá falar com ele. Olha o que Ananias falou para ele, Atos 9, 17. E Ananias foi, e entrou na casa, e pondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Isso, agora foi o que o Ananias ensinou. O que o Ananias ensinou para ele? Olha, Jesus te apareceu e você vai ser cheio do Espírito. Então ele já mostrou que tinha o Jesus e o Espírito Santo. E aí Paulo voltou a ver e começou a pregar. Olha o que ele pregava, versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Então o que Paulo aprendeu? Paulo aprendeu que tinha o Espírito Santo. E ele aprendeu que Jesus era o Filho. E se Jesus era o Filho, porque existia o... Então assim que Paulo começou a pregar, ele também já pregou a Trindade. Segundo aos Coríntios, e aí, para ninguém ter dúvida, olha como ele termina a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. A famosa bênção apostólica, que a gente termina todo o culto aqui. Paulo aprendeu tanto a respeito da Trindade, que ele adaptou aquela bênção arônica e agora ele colocou aqui com a bênção apostólica. Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Trindade, irmãos, não
Paulo escreveu no ano 50. Tertuliano nasceu lá no ano 200 e pouco. Ele só pôs o nome Trindade para um fenômeno que está na Bíblia Sagrada. Mas vamos à frente ainda. Como é que o escritor aos Hebreus, tem muita dúvida quem escreveu o livro de Hebreus, uns dizem que é Paulo, outros dizem que não, mas vamos ler Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. O escritor aos Hebreus explica para a gente quem faz a salvação. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi, depois confirmada pelo que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e os dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Quem faz a salvação? Começando a ser testificada pelo Senhor. Quem é que começou a pregar? Foi Jesus. Mas testificando Deus com milagres, sinais e maravilhas e dons do Espírito, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui. A salvação é realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Quando a gente vai em João, no capítulo 5, quem lê para mim 5 e 7? Estava ali um homem que havia... Primeira de João, não o Evangelho. 1 de João 5 e 7. Porque 13 são os que testificam o céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Esse é o versículo mais claro da Trindade que existe. E é um versículo predileto das testemunhas de Jeová. Por quê? Porque este versículo, ele não é encontrado nos melhores manuscritos. Nos melhores manuscritos, quer dizer, você sabe que a Bíblia é escrita à mão, não existe um original da Bíblia. Existem os manuscritos mais antigos. E os melhores manuscritos, os mais antigos, não têm esse versículo. Existe pesquisa que acha que foi algum monge que incluiu esse versículo lá pelos anos 1100, 1200. Incluiu isso aí. Então, se já vai gostar muito disso. Eles dizem, está vendo? Olha aqui, a Trindade está aqui, mas isso aqui foi colocado. Existem algumas versões da Bíblia, a Nova Versão Internacional tirou até esse versículo, não tem mais, porque realmente esse versículo aqui é duvidoso. Agora eu pergunto para os irmãos, eu estou falando desse versículo agora, desde 10 para as 8 que eu estou falando de Trindade na Bíblia. Precisa desse versículo para eu dizer que existe a Trindade? Não precisa. E tem mais uma coisa, esse versículo aqui é duvidoso. Mas lê os versículos 5 e 6 que estão nos manuscritos. Que estão nos manuscritos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então veja bem, esse versículo 7 é duvidoso. Mas o que diz o 5 e o 6? O 5 diz que quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho. Bom, se Jesus é o Filho de Deus, é porque tem um Pai. E a Bíblia diz que o Espírito é o Espírito da verdade. Então o versículo 5 e o versículo 6 falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda de quer
vence o mundo porque ela não crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, no versículo que ela procura tirar, que está errado, que não tem, vamos tirar. Só que os dois que tem, que está nos manuscritos, primeiro, condena-se a Assembleia de Jeová. E segundo, fala que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não tem problema nenhum. Arranca os 7. Só que os 5 e os 6 condenam quem quer arrancar os 7. Então não tem saída, não tem jeito, né? Mas eu falei para os irmãos que eu ia falar de Gênesis até Apocalipse. Então vamos lá para o Apocalipse. Vamos lá para o Apocalipse. E vamos ler o capítulo 1, versículo 1 e o versículo 6. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus, o único Deus. Mas Ele nos fez sacerdotes para Deus e seu Pai. Então Jesus é o Filho. E existe um. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então também aqui no livro do Apocalipse, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela que Deus é um só, mas que são 3 pessoas. E que essas 3 pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Será que alguém vai dizer ainda que não existe Trindade na Bíblia? Amém.